Agora, Rejane vai falar para a gente sobre dopamina e progresso. Vamos, querida? Vamos lá, que bom tá fazendo essa parte agora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá enxergando aqui o PowerPoint? Progresso. Sim, é isso. Ok, Agora ele ficou aumentado, beleza. ok. Então vamos lá. Tem uma parte desse livro que fala do progresso e acaba que, de alguma forma, a gente parece que está meio que repetindo, mas eu acho isso até bacana para a coisa ficar bem frisada. Mas eu acho que agora entra uma repetição muito naquilo que a gente tentou associar entre a dopamina e a psicanálise. Então, a ideia é ter e sempre não ter. Eis a questão. Porque aquilo que a gente fica tentando buscar tanto, vai sempre, a gente continua sendo um ser incompleto, a gente continua não atingindo não alcançando, né? Sempre tem algo que resta que não é alcançável, sempre tem a incompletude e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Mas a busca, e aí tantas e tantas vezes que a gente já viu, até o Jorge Forbes comentar nas suas aulas, né, esse canto, né, essa música do Chico Buarque, que será que será? E aí tentando pensar assim naquilo que é o real, naquilo que também move, naquilo que é do corpo. E aí a gente pensando, puxa, que coisa é essa que me impulsiona? E que a gente continua sem saber a nomear, mas a gente dá conta de sentir. E eu acho que a rota dessa sensação tem a ver com a dopamina, por isso que eu coloquei aqui. E ela é, então, essas duas grandes possibilidades. A busca por algo mais que vá permitir a sobrevivência do ser humano, mas também aquela história, se for por um excesso, vai partir para uma possibilidade de extensão também. E o livro traz uma curiosidade muito interessante, que é a gente dimensionar como que a dopamina também tem uma representação genética que difere de pessoas para pessoas. A gente sabe, e aí pensando também, né, no que a gente já tem muito observado na ciência, que é o conceito de epigenética, que é aquilo que a gente vivencia no ambiente interferindo na genética. Então, não precisa ser a genética compreendida como algo sem não passivo, né, de manifestação, não passivo de modificação, mas o livro traz que, olha só, a forma longa do alelo 7R no gene DRD4, enfim, é um gene destinado a dizer para o corpo como produzir o receptor de dopamina 4, que é um dos tipos, né, de receptor, está mais presentes em pessoas que topam correr risco. Então, é uma forma de perceber que as pessoas mais aventureiras, ou mais ousadas, ou criativas, ou empreendedoras, ou no sentido de ir além, elas têm ali um aparato genético que vai sincronizando com isso. E aí, Só um minutinho, volta um sim, pouquinho, Rejane, porque se eu estou bem lembrada no livro, não me lembro se foi nesse, de repente é no outro, mas é uma informação relevante, é que isso geneticamente, quer dizer, pode ter vindo para a gente, né, transmitindo geração após geração na evolução, por, por humanos que tiveram que fazer grandes migrações, sair uhum, de um lugar que não estava mais valendo a pena, buscar outro, e aí, mamãe natureza, né, a evolução foi dotando essas pessoas que precisam de sair do lugar, que precisam ir atrás de novos ambientes, porque se o ambiente está nos acolhendo, está nos alimentando, está nos protegendo, nós vamos ficar aqui. Agora, a hora uhum. que acontecem grandes mudanças, como a história da bipedia, a gente desceu das árvores porque as árvores acabaram. Eu brinco muito, eu morro de rir. Aí a gente ficou bípede com grandes ganhos, né?
Então, Mas é no livro mesmo, Luciene, que ele comenta isso, e ele faz até um levantamento, né, de no mundo, há um tempo atrás, isso era mais fácil de ser visualizado, hoje com o mundo globalizado, a gente tem um intercâmbio, né, muito grande, então, mas isso é o que de fato aconteceu. E aí ele fala que no mundo, uma a cada 5 pessoas tem esse alelo, então, mas isso já distribuído no mundo como um todo. Só pegando um pouquinho dessa questão da genética, tem um livro, é um outro livro, que fala de reabilitação e neuropsicologia. Acho que o Simon deve conhecer esse livro, Teoria e Prática. Tem um capítulo aqui também falando a genética influenciando na reabilitação. Pessoas que têm algum nível de lesão cerebral e não é só o que ela recebe de estimulação, o que ela tem de genética também pode intervir. E nesse caso, olha que interessante, a dopamina também entra. Existe uma enzima que degrada a dopamina, né? Então, no nosso cérebro, gente, essas substâncias chamadas neurotransmissores não vão nem para mais nem para menos. Tem que ter um certo equilíbrio. Então, ela é produzida, mas ela também é degradada para ela ficar numa quantidade melhor. Só que algumas pessoas que têm uma alteração em um determinado gene, essas pessoas têm um certo defeito na enzima que degrada a dopamina. Então, a quantidade de dopamina é mais alta. E essas pessoas que têm essa dopamina mais alta, elas têm um melhor rendimento na reabilitação, fazendo o mesmo programa de exercício e tal. Então, é como se ela se recuperasse mais, porque a dopamina, a gente vai ver lá na frente, ela é tanto impulsionadora da busca, como também, olha só, ela adapta o corpo a se estressar menos na novidade. Olha que interessante isso. muito. Então, enfim, explorar no novo, mas dentro de uma... isso aqui é um outro contexto. Quando a gente vai ter um olhar, agora vamos pensar mais no olhar mais né, da psicanálise, a dopamina torna os indivíduos inquietos, insatisfeitos, querendo mais, e assim deixa as pessoas mais propensas a explorar o novo ambiente. Maravilha. Trazendo isso agora para nós, de novo, tudo aquilo que aí já é um nível de escravidão, aí a gente tem que pensar, será que a pessoa também já não está indo para um excesso a ponto de ficar com esse vício na busca pelo novo, o vício na novidade, e aí ela passa a ter dificuldade de usufruir o que se tem, né? Como em outras aulas passadas, a Luciene também já tinha comentado muito. E aí, voltando então nessa história desse livro aqui da possibilidade da dopamina interferir na neuroplasticidade, o que a gente está estudando, que é o livro mesmo, aqui, coloca que a dopamina também promove a chamada baixa reatividade a novos estressores. Então, os indivíduos se esforçam mais para entender as circunstâncias e procuram ganhar mais nesse novo contexto, tá? Peço perdão que tem um ponto de interrogação aqui que não era para ter, viu, gente? Depois a gente corrige isso. E se a nova adaptação traz ganhos, os altos níveis de dopamina ajudam a enfrentar as alterações com menos estresse. Então, essa é a grande... Olha só, ela não só impulsiona a gente, mas ela dá uma condição de o novo que ela se depara ela nos deixa mais aptos a se adaptar a esse novo, sem se estressar tanto. O novo, na Exatamente. verdade, é mais motivador do que assustador, vamos pensar assim. E tem esse detalhinho que você falou, que os indivíduos esforçam para entender, e quer dizer, aí ele entende mais rápido, ele maneja mais rápido a situação desconhecida, digamos assim. Exato. E aí, Então, Luciana, vamos pensar um pouco aqui. Quantas vezes na nossa rotina diária a gente tem um desejo castrado, a gente tem uma expectativa que foi furada, a gente tem uma intercorrência. Então, de repente eu estava contando com tal pessoa, essa pessoa vira para mim e fala, não posso mais
te atender, e alguma coisa acontece, e aí a gente tem que pensar, a rota dopaminérgica é aquela que vira e fala para a gente assim, ó, tá, você não queria isso, mas calma, vai dar certo também, mas espera aí, você vai conseguir outra coisa, fechou essa janela, vai abrir uma porta, é a dopamina que tem essa pegada. Ok, muito bem. Agora vamos lembrar, o livro traz para a gente, nesse capítulo que fala do progresso, a importância da gente ter uma dimensão do que é também um grande comprometimento ter um nível muito alto de dopamina no cérebro. Isso também não é bacana. Por isso, lembrando lá das primeiras aulas, a gente tem que ter noção que pouquíssimas células cerebrais, poucos neurônios produzem dopamina, isso não é à toa. Porque se a gente tiver dopamina demais, não vai ser legal. E uma colocação que ele apresenta aqui, que talvez seja uma situação de sintomas que a gente possa dimensionar melhor, uma situação de mania, por exemplo. Uma pessoa que tem ali um alto nível dopaminérgico, vamos pensar numa pessoa com transtorno bipolar do humor, a fase de mania, o que acontece? Tem a possibilidade do sistema que transporta a dopamina ter alguma falha nele. Então, ao invés de fazer com que a dopamina entre no neurônio, ela acaba ficando mais tempo disponível e torna essa excitação cerebral muito intensa. E aí a gente tem que ver. Aí a pessoa vai para um nível assim de uma energia inesgotável. Então, né, tem aquele ego inflado, tudo pode acontecer e vai acontecer e tal, uma alta velocidade de pensamento, uma inquietação motora, uma redução do sono, um aumento da libido, e isso é tão impactante para a pessoa que não é raro. Não sei se Simon também gostaria de comentar isso, Simon. Eu já vi muito, né, já ouvi pessoas que têm talvez ali um transtorno bipolar do humor, quando entra com a medicação, eles são muitas vezes resistentes à medicação porque eles sentem falta de entrar um pouco nessa mania, como se falasse assim, eu não sou eu gosto, porque é tão prazeroso ir para esse lugar, e aí o cérebro vai ter que, de alguma forma, não atingir esse nível, e a pessoa tem um grande estranhamento de si mesma. Gostaria, Simon, de ver alguma coisa disso? É que boa noite, pessoal. Não consegui entrar agora. Eu tive experiências com pacientes maníacos, deles falarem que realmente o remédio, lítio, né, na maioria das vezes, que é usado como estabilizador de humor, tirou a felicidade deles, né? Porque realmente a fase maníaca pode causar. Eu tinha um paciente que ele era muito namorador. E na fase maníaca, e ele era um sujeito bonito, então tinha muito sucesso com as mulheres. E na fase maníaca ele ficava muito ousado, mandar mensagem para todas as mulheres, etc. Ele falou, Simon, o remédio me tirou isso, porque agora quando eu vou mandar mensagem é tipo como se o meu cérebro fizesse uma censura. Não, não faça isso, é feio. Cortou Uhum. ali, deu uma ética, mas que de fato alguns reclamam, porque a mania seria o contrário da depressão, né? É uma exaltação de humor. Só que uma Uhum. exaltação de humor patológica, que às vezes pode dar uma alegria, mas também pode dar uma irritabilidade. E o grande sintoma da mania, o que geralmente faz o paciente ser internado, é o impulso, é o comportamento impulsivo, que no Uhum. impulso ele pode se tornar perigoso para si ou para o outro. Uhum. E Eu queria aí, dizer também uma coisa, Rejane. A gente lembrar que essa listinha que você colocou aí, então a gente pode falar assim que é um aumento de tudo, aumento de energia, né? Aumento de pensamento, velocidade, de inquietação motora, aumento de ficar acordado e aumento de tesão, de libido. Mas tudo aumenta, isso quer dizer que esse aumento tem que ser administrado e bem administrado para a gente estar feliz. É igual fluxo de caixa. O que você ganha por mês tem que dar para você administrar a sua vida. E aí ele fica com excesso que vai massacrá-lo. Ao invés de ser uma vida gostosa, vai ser, ai meu Deus, porque a pessoa não dá conta de se brecar.
de tranquilizar, que é muito o nosso mundo hoje, de maneira geral. E aí, talvez o que o Simon acabou de falar é porque, como é uma medicação, e aí eu não sei se são questões de dose e tal, mas é, não se trata de tirar tudo, né? Então, não é nem ter demais, nem ter pouco demais e modular isso, mas lembrar que esse aumento todinho dá mais trabalho para a gente ficar bem. Exato. E retomando até aquilo que o Simon trouxe lá naquela questão do uso das drogas e tudo, é mais ou menos isso. Então, olha, esse contorno da vida, claro, gente, que a vida não vai ter aquele nível de equilíbrio tal, né? 50-50, não existe isso. Mas ter essa dimensão de outras formas, né, de ter uma vinculação prazerosa com a vida sem precisar de ir para esse nível do excesso. E aí ele mostra que o excesso, né, pensando já no macro, no ser humano, nesse ser que habita esse planeta, o tanto que ele pode trazer, de fato, grandes complicações. Então, o excesso aqui desse alaranjado, né, ele pode levar à destruição. Armas que destroem todo mundo, redução de recursos naturais do planeta, até mesmo a baixa natalidade, né? O livro traz um pouco disso, assim, a interpretar a vida de cuidar do outro, de diminuir as atividades de trabalho como algo muito negativo, né? O consumo desenfreado, tecnologia superando a força de trabalho do homem. Então, assim, é um nível também de vamos mudar e vamos... Mas tem que ter noção da consequência, e isso a gente está vendo na atualidade, no século 21, de uma maneira muito evidente. Que é aquilo lá, né, Luciene? Você tinha já comentado em outros encontros. Ter esse mecanismo naquela era em que a gente precisava ir atrás de um alimento é uma coisa. Ter o mesmo mecanismo numa era que a gente tem acesso às questões aí é que está a grande necessidade da gente saber administrar isso melhor dentro da gente. E o alimento, inclusive, corre atrás da gente hoje, que a gente pode pensar, entendeu? É iFood, é tudo, você em cada esquina tem. Então, eu estou fazendo piadinha, mas basicamente o alimento, a gente abre e tem as fotos e tem tudo isso, né? O alimento é que está correndo atrás da gente. E aí eu coloco novamente que a psicanálise é uma ferramenta de termos um melhor usufruto das nossas rotas dopaminérgicas. Então, se eu tenho ali uma posição subjetiva, por alguma questão que veio do registro do simbólico, que me enalteceu enquanto cultura, para eu ser uma pessoa sempre fazendo mais, por exemplo, se seja um registro de uma projeção que veio ali do imaginário, assim, você nasceu para ser um ser, e aí foi projetado em mim, então eu preciso cumprir com isso, cumprir com isso, cumprir com isso. Seja, a gente tem um cérebro, não dando conta de lidar bem com aquilo que é melhor para ele, que é melhor para o ser humano. E eu acho que a psicanálise faz a possibilidade da gente se redescobrir e voltar e falar, pera lá, qual é o meu tanto? Né? Qual é a minha... Aquela história da separação do outro, né? Seja a separação ali da regra da cultura, a separação do que projetar em mim, qual é a minha possibilidade? E eu acho que, então, se a gente for parar para pensar, a psicanálise tem sim uma grande chance de nos conduzir melhor frente à questão da dopamina. Era isso. Ai. Eu acho a Rejane é a neuropsicóloga mais psicanalista que eu conheço, gente. Mas, por quê? Eu vou dizer, né, com as minhas palavras de lacaniana, mas foi exatamente o que me ocorreu com a colocação dela. Porque a psicanálise diz assim, que a gente é feito de fora para dentro. Nós temos um arcabouço biológico, nós temos a herança biológica, né, as tendências, mas grande influência é de fora para dentro. Aí a gente passa o fora para dentro e passa a viver muito para o outro, como você colocou, tanto o outro cultura, ó, isso que é legal, né, como o outro
pessoa a pessoa. A gente está com alguém que fala, nossa, essa roupa sua é horrorosa, entendeu? Por alguma razão, por ciúme, qualquer... Então, a gente poder sustentar o que eu quero no meio de tudo que eu aprendi, né? Que eu aprendi, que eu assimilei, e poder se separar, muito bem dito, né? Desse olhar do outro, das regras do outro, correr riscos nesse sentido. Posso não ser aceito, mas dar conta. Então, a psicanálise, ela faz exatamente esse trabalho. A psicanálise, ela é companheira, ela é parceira do sujeito. E isso contra a cultura, contra os demais, se for preciso. Se for preciso. Mas é isso mesmo, ela é companheira desse que foi escravizado para viver daquele jeito, para que ele consiga viver bem, mas o mais livre possível e melhor dentro da própria pele. Isso. Simon, você quer dizer alguma coisa, querido? Eu acho que é isso, né? A forma de lutar, entre aspas, e contra o orgânico é criando novas perspectivas, E dessa informação que a neurociência trouxe para a gente, de um cérebro que muda a todo momento, principalmente conforme as experiências que ele vivencia, contando em um ambiente, principalmente, E a a subjetividade. psicanálise é uma dessas influências do Isso, meio é, ambiente? exatamente. Eu brinco com meus alunos, né? Eu falo, ó, no final, não importa se é Gestalt, psicanálise, TCC, no final tá todo mundo tentando modular cérebro. Então, é isso, né? E a psicanálise, com certeza, imagina, o quanto que o inconsciente, que não é palpável, digamos assim, influencia nesse cérebro, né? Na construção subjetiva desse cérebro no mundo, né? Então, o Luciene, tem uma inconsciente... colocação que eu queria só reforçar várias vezes, assim, a gente vai aprendendo um pouco sobre o cérebro, aí quando a gente tem uma noção de que é a região pré-frontal, que controla, que planeja, que organiza, aí a gente tem uma tendência, e eu já ouvi muito isso, como se fosse assim, o nosso lobo pré-frontal, ele é um lugar, assim, super egóico. Cuidado. Eu sempre falo, não. O lobo frontal de uma pessoa que passa pela análise, ele se modifica. Entendeu? Um lobo frontal muito neurótico, realmente, ele vai servir só para isso. Mas, ao mesmo tempo, é também no lobo frontal que a gente tem a possibilidade da inventividade, entendeu? Ele também leva a gente para ser mais flexível com as possibilidades. Então, eu falo, ó, existe o lobo frontal do terapeutizado e do não terapeutizado, gente. Não vamos colocar todo mundo igual, porque é diferente. Muito bem dito, porque a gente não tem que ser louco para ser a gente mesmo. A gente pode ser a gente mesmo, né? Parecendo tão normal, mas mesmo assim fazendo igual eu falo muito assim, eu adoro pagar minhas contas muito em dia, eu gosto de ser, eu sou séria nos meus compromissos, né? Adoro isso. Me dá um prazer imenso. Essa é a cara da Luciene. E isso a gente poderia viver isso de uma forma super egóica. Por quê? Porque quando eu esqueço de pagar também, eu ligo muito, não deu, entendeu? Não é aquela coisa escravizante. E só o Simon falou de inconsciente, mais um recadinho, que esses recadinhos são ótimos, né? Exatamente, porque o inconsciente é a cultura inoculada na gente. E um analista é o especialista em escutar, ler, perceber o que foi colocado na gente, o que foi assimilado, e a gente nem sabe, e a gente ali prisioneiro daquele circuito. Então, é isso mesmo, né? Por isso que ele é um grande parceiro do sujeito para sair dessa posição de prisioneiro. Muito bem, que beleza.